Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Amrafel, rei de Sinear, de Arioque, rei de Elazar, de Quedorlaomer, rei de Elão, e de Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birsa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaitas em Astorote Carnaim, e os Uzitas em En, e os Emitas em Save Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. E tornaram-se, e vieram até em Mispa, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amoreus que habitavam em Azezon-Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Amrafel, rei de Sinear, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Então tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todas as suas provisões, e partiram. E tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e seus bens, e se foram. E um que escapara, veio e anunciou a Abrão o hebreu, que habitava nos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Eshol e irmão de Aner, os quais eram aliados de Abrão. E ouvindo Abrão que seu sobrinho Ló fora levado cativo, armou os seus servos, que nasceram em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles, ele e os seus servos, de noite, e feriu-os e perseguiu-os até Obá, ao norte de Damasco. E recobrou todos os bens, e também trouxe Ló, seu sobrinho, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E quando voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens toma para ti. E Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei de tudo o que é teu, para que não digas, eu me enriqueci a Abrão. Nada quero, senão o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Eshol e Manré. Estes tomarão a sua parte. Gênesis 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão,
dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E disse Abrão: Senhor Deus, que me darás? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Disse mais Abrão: Eis que a mim não me tens dado semente, e eis que um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E levou-no fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E lhe disse: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, para te dar a terra para herdar. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que a hei de herdar? E disse-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E tomou-lhe todos estes, e os dividiu no meio, e pôs cada metade em frente da outra. Mas as aves não as dividiu. E as aves de rapina desciam sobre os corpos mortos, mas Abrão as enxotava. E ao pôr do sol, caiu um sono pesado sobre Abrão, e eis que um grande pavor e uma grande escuridão o sobreviveram. E disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à servidão, e a afligirão durante 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. E tu, porém, irás em paz para os teus pais, e serás sepultado em boa velhice. E na 4ª geração tornarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E aconteceu que, posto o sol, e já escurecendo, eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passaram por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates. Os queneus, os quenezeus, os cadimoneus, os hititas, os ferezeus, os refaitas, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Peço-te que entres à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a sua serva egípcia, depois de ter estado 10 anos na terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo que havia concebido, foi desprezada aos olhos de Sarai. E Sarai disse a Abrão: A minha afronta seja sobre ti. Eu te dei a minha serva para mulher, e vendo ela que concebera, estou desprezada aos teus olhos. O Senhor seja juiz entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que bem parecer a ti. E Sarai
afligiu-a, e ela fugiu da sua face. E achou-a o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. E disse-lhe o anjo do Senhor: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: Fujo de diante da face de Sarai, minha senhora. E disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de maneira que, por ser numerosa, não se poderá contar. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor te ouviu na aflição. E será ele homem de livre disposição. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Gênesis 17. E sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda perante mim e sê perfeito. E farei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicar-te-ei grandemente. E Abrão se prostrou sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Eis que a minha aliança é contigo, e serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho constituído. E te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti nas suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, por possessão perpétua, e serei o seu Deus. E disse Deus a Abrão: Tu, pois, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo o macho entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isto por sinal da aliança entre mim e vós. E todo macho de 8 dias será circuncidado entre vós. Nas vossas gerações, tanto o nascido em casa, como o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Deve ser circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E será minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o incircuncidado, macho, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E disse Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, não a chamarás Sarai, mas Sara será o seu nome. E a abençoarei, e também te darei dela um filho. E a abençoarei, e será mãe de nações. Reis de povos virão dela. Então Abraão se prostrou sobre o seu rosto, e riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E Sara, com 90 anos,
há de conceber? E disse Abraão a Deus: Oxalá Ismael viva diante de ti. E Deus disse: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E estabelecerei a minha aliança com ele por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Eis que o abençoarei, e o farei frutificar, e o multiplicarei em grande maneira. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesta mesma época, daqui a 1 ano. E acabando de falar com ele, subiu Deus da presença de Abraão. E tomou Abraão a Ismael, seu filho, e a todos os nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe dissera. E Abraão era da idade de 99 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados por dinheiro, foram circuncidados com ele.